Está começando o programa Mundo Sud, um oferecimento de osmormons.com. Meu nome é Boris Grushka e estarei com vocês nos próximos minutos com as notícias mais recentes, artigos e curiosidades. Notícias. Neste bloco abordaremos sobre os discursos da Conferência Geral, que nesta última vez foi somente em inglês, sobre o chamado dos 3 novos apóstolos, o primeiro Fórum Cearense de Liberdade Religiosa, Mãos que Ajudam organizam a Biblioteca do Sesc de Santa Catarina. Discursos da Conferência Geral foram somente em inglês desta vez. Todos notaram algo em comum na Conferência Geral deste último final de semana. Nenhum dos discursantes fizeram discurso em suas línguas nativas, fato que ocorrera em 2 conferências passadas. De acordo com o porta-voz da igreja, Eric Hawkins, a orientação foi dos principais líderes da igreja. As decisões sobre o processo da Conferência Geral estão sobre a primeira presidência, que decidiu que todos os discursos para as sessões deste fim de semana fossem dados em inglês. Anteriormente, os oradores da Conferência Geral tinham a opção de discursar em sua língua nativa, com uma pessoa traduzindo para o público em inglês. Nenhuma outra explicação foi dada sobre a decisão da primeira presidência. Alguns líderes de outras línguas nativas, diferentes do inglês, discursaram em inglês, inclusive o elder Cláudio R.M. Costa, do Brasil. São chamados 3 novos apóstolos. Pela primeira vez desde 1906, 3 vagas no Quórum dos 12 Apóstolos foram abertas no mesmo período. Nesta Conferência Geral de outubro de 2015, todas as 3 vagas foram preenchidas na sessão de sábado à tarde. O presidente Dieter F. Uchtdorf anunciou os novos apóstolos. Os membros do quórum foram apoiados por aqueles que estavam no centro de conferência e também em todo o mundo através das transmissões via satélite, internet, TV e rádio. Ronald A. Hesband. O elder Hesband foi chamado como presidente sênior da presidência dos 70 em 4 de abril de 2009. Serve como membro da presidência dos 70 desde 2005. Foi nomeado membro do primeiro Quórum dos 70 de Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias em 1º de abril de 2000. Ele serviu como conselheiro na presidência da área Europa Central, presidente da área Utah Salt Lake City e diretor executivo do Departamento de Templos, tendo supervisionado as áreas América do Norte, Oeste, Noroeste e as 3 áreas de Utah, como membro da presidência dos 70. Gary A. Stevenson. Ele é nascido em 6 de agosto de 1955. Serviu em uma variedade de chamados na igreja, inclusive conselheiro na presidência de Estaca, bispo e presidente de missão na missão Japão-Nagoya de 2004 a 2007. Foi chamado para o primeiro Quórum dos 70 em 2008 e serviu como conselheiro e presidente na área Ásia Norte. Dale G. Heinland. O elder Heinland nasceu em Salt Lake City, Utah, em 3 de novembro de 1952. Casou-se com Ruth Liebert em 1977. O casal tem uma filha. Foi apoiado como membro do primeiro Quórum dos 70 de Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias em 4 de abril de 2009, aos 56 anos. Por ocasião de seu chamado, ele servia como membro do 5º Quórum dos 70, na área Utah Salt Lake City. Estava servindo na presidência da área África Sudeste. Líderes da Igreja de Jesus Cristo participam do primeiro Fórum Cearense de Liberdade Religiosa. O primeiro Fórum Cearense de Liberdade Religiosa foi realizado na Câmara Municipal de Fortaleza no dia 25 de setembro, com a organização da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Ceará e com apoio da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, com a presença de mais de 300 pessoas, entre advogados, estudantes de direito e líderes religiosos. O evento reuniu palestrantes do âmbito jurídico, bem como da temática religiosa, dentre os quais estão o presidente da OAB do Ceará, Valdetário Andrade Monteiro, o coordenador estadual de estudos sobre a liberdade religiosa da Ordem, Robson Sabino, o diretor da Escola Superior de Advocacia, Vanilo de Carvalho, o coordenador do Comitê de Diversidade Religiosa da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, Alexandre Brasil, o diretor da J. Ruben Clark Law Society, América do Sul, Haroldo Cavalcante, o padre Brendan Coleman, assessor da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, o pastor Munguba Júnior, presidente do Conselho de Orientação de Ensino Religioso do Ceará, o elder David G. Fernandes, 70, de área de Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, entre outros. Mãos que Ajudam e Sesc de Santa Catarina organizam biblioteca. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, por meio do programa Mãos que Ajudam,
há mais de 4 anos tem uma parceria com o Sesc de Santa Catarina, num projeto em conjunto e com o objetivo de fazer algo pela sociedade, colocando em prática ensinamentos do curso Liderança Comunitária. Os participantes atuaram no Instituto Moriá, que já era parceiro do Mãos que Ajudam em Joinville. Os coordenadores identificaram que a biblioteca que o Instituto possuía estava parada há muitos anos e que precisava ser revitalizada e organizada. Os voluntários partiram para a ação e organizaram por gênero, etiquetaram e carimbaram os livros. A senhora Fátima Vargas, presidente honorária e fundadora do Instituto Moriá, comentou em seu perfil nas redes sociais. A Associação Instituto Moriá vem agradecer a toda a equipe responsável pelo apoio e dedicação ao mutirão voluntário nesse dia 26, na organização da Biblioteca Comunitária da Associação Instituto Moriá. Em nome de cada uma das pessoas beneficiadas com tamanho ato de amor e generosidade, expressamos nossa gratidão, destacando que o gesto como este é que nos motiva e anima a continuar a empreitada rumo a uma sociedade mais justa e fraterna para todos. Na expectativa de um próximo trabalho conjunto, reiteramos nossos mais sinceros agradecimentos, sempre nos colocando à inteira disposição para o que se fizer necessário. Agradecemos aos voluntários do Mãos que Ajudam. No final de outubro haverá uma cerimônia de encerramento do curso Liderança Comunitária e os voluntários do Mãos que Ajudam serão convidados a participar como sócios colaboradores. Bispo Johnny Ripper estava presente e encerrou a atividade com agradecimentos a todos, estabelecendo futuras parcerias. O doce sentimento de ver a biblioteca quase pronta para ser entregue à comunidade irradiou a todos os presentes. Conferência Geral. Onde você irá assistir? Ao nos aproximarmos de mais uma conferência geral, onde teremos o privilégio de ouvir a voz de nossos líderes e do nosso querido profeta. Graças ao avanço da tecnologia e dos meios de comunicação, podemos assistir a essas mensagens inspiradoras praticamente de qualquer lugar, seja na capela, em casa ou no ônibus. Estaremos todos conectados em um único propósito: ouvir as mensagens inspiradas do alto. E melhor ainda é poder rever todas essas mensagens na publicação da revista Aliarona e no site oficial da igreja, podendo assim compartilhar as mensagens dos profetas vivos nas redes sociais e utilizá-las em reuniões ou na noite familiar, que possamos nos preparar espiritualmente para podermos ser instruídos por meio do Espírito Santo nesta conferência e assim fortalecer ainda mais o nosso testemunho do Evangelho restaurado do nosso Senhor. Artigo de Gladson Fernandes em osmormons.com. Curiosidades. Aniversário de 100 anos do livro Jesus o Cristo. A Biblioteca de História de Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias está comemorando o 100º aniversário da primeira publicação do livro Jesus o Cristo, com uma exposição que começou em 8 de setembro de 2015. O livro foi encomendado pela primeira presidência, escrito pelo elder James Talmage, do Quórum dos 12 Apóstolos. O apóstolo primeiro ministrou um curso sobre Jesus Cristo de 1904 a 1906. Ao longo dos próximos anos, Talmage trabalhou no livro, até setembro de 1914, quando ele foi capaz de dar dedicação exclusiva ao projeto. 7 meses mais tarde, ele tinha todo o manuscrito completo. Elise Reynolds, uma especialista em história da igreja, disse: após as escrituras, Jesus Cristo é realmente uma referência sobre a vida do Salvador. Em 42 capítulos do livro, elder Talmage apresenta a vida do Salvador, seu ministério, o chamado dos apóstolos, sua crucificação, ressurreição e o capítulo final: Jesus Cristo retornará. A exposição inclui os manuscritos originais de elder Talmage, bem como a primeira edição de Jesus o Cristo, a edição de 1963 e edições em holandês e russo. A edição holandesa foi uma das primeiras línguas a serem traduzidas depois que o livro foi lançado em inglês. O livro foi traduzido para 15 idiomas, bem como em braille. Também é interessante saber, observou Reynolds, que o livro foi escrito no Templo de Salt Lake. Foi dado a elder Talmage um espaço no templo, onde ele poderia trabalhar no livro com menos distrações. Enquanto a própria exposição centra-se em Jesus o Cristo como uma publicação, ela oferece uma oportunidade incrível para aprender mais sobre elder Talmage, como um homem fiel, professor e servo do Senhor. Elder Talmage foi conhecido por colocar a igreja à frente de sua carreira e outras oportunidades.
Seus diários indicam que ele foi muitas vezes em reuniões da igreja, pedia para falar em reuniões da igreja e passou muitas noites a ajudar os doentes. A exposição na Praça do Templo foi encerrada no início de outubro. Há também uma exposição que comemora a publicação do livro na Biblioteca Harry de Billy da Universidade Brigham Young em Provo, Utah.